Professor, como é que correu esta reunião? Que alterações são estas que o Ministério propõe? Hoje demos o pontapé de saída na discussão do tema 2, que tem a ver com habilitações para a docência e a contratação de docentes. Foi uma primeira reunião, nós recebemos a proposta no dia de ontem, portanto não há aqui ainda o timing suficiente para podermos aprofundar as questões, e a reunião de hoje, acima de tudo, serviu para podermos de alguma forma clarificar aqui algumas dúvidas que tínhamos, algumas indefinições que nos pareciam no texto e como sempre, portanto, comprometemos em tempo útil fazer uma apresentação das nossas contrapropostas no sentido de melhorar e afinar ainda mais este documento. De qualquer forma, há aqui duas ou três situações que para nós são extremamente importantes e que para nós eram basilares nesta parte da negociação, que também é sensível. Haverá outras futuramente mais sensíveis, mas que agora também são, e que tem a ver com o desenrolar a contratação de docentes. E, portanto, ficou perfeitamente claro, e para nós isto era fundamental, que a contratação dos docentes vai continuar a ser de âmbito nacional, de uma forma centralizada e com respeito completo pela lista de graduação nacional. E pretende-se que possa haver alargar ao máximo de fases dos concursos, terem sempre esta centralidade e que aquela parte que por vezes fica para a contratação a nível de escola, ficar numa situação o mais reduzido possível, só para situações mesmo muito, muito emergentes. É esse o objetivo. E, portanto, esta parte para nós satisfaz-nos, até porque vem de alguma forma tranquilizar os professores relativamente sempre a esta dúvida do que é que vai ou não vai acontecer. Portanto, a responsabilidade está aí assumida, assim como também o vínculo em termos de vínculo da administração pública e, portanto, também clarifica eventualmente alguns ventos e algumas vozes dissonantes que criaram algum ruído comunicacional, portanto está perfeitamente tranquilo aquilo que é esse entendimento. Depois, temos aqui algumas questões que temos que afinar, porque neste momento há um período probatório e, portanto, o Ministério propõe-se que este período probatório passe a ser um período experimental. Portanto, a alteração não é apenas única e exclusivamente semântica, portanto, não é uma questão de palavras, é uma questão também de alguma forma de simplificar e, portanto, relativamente a isto, nós iremos dar os nossos contributos para que haja esta simplificação, mas que também não deixe de haver o rigor e essa mesma credibilidade. Mas é que muda, exatamente. O Ministério explicou-vos o que é que quer mudar. Exatamente. A ideia é simplificar, como eu estou a dizer, vamos ainda agora afinar, portanto, não há aqui afinação pormenorizada relativamente a esta situação. Mas é mudar o próprio acompanhamento que os professores, quando chegam à escola, têm? É o que é exatamente? O Ministério pretende que haja um professor designado que acompanhe cada um destes novos docentes. Mas falta aqui muito caminho para fazer, em termos de quem é que designa, as condições depois de trabalho, tanto para o novo docente como para este professor que o vai efetivamente orientar, mas, portanto, este princípio parece-nos bem, haver aqui uma proximidade de um docente que também é preciso definir qual o seu perfil, em termos de formação académica, em termos de anos de experiência. Isto é no primeiro ano de vinculação. Isto tem a ver, o período experimental é o primeiro ano de vinculação, em que terá que haver uma avaliação, sabendo que a regulamentação é para sermos discutida lá mais para a frente, porque obviamente essa é que nos importa. Portanto, estes os princípios, não há nada contra. Agora, quando vamos afinar é quem é que avalia, de que forma é que é feita a avaliação, as condições que são dadas ou não são dadas a cada professor. É que os professores tenham uma melhor integração nas escolas, quando acedem à profissão, à carreira. Exatamente, que haja essa integração, mas, como tudo, quando tem uma avaliação, temos de ter muito cuidado, porque avaliar não é uma coisa simples, é das coisas mais complexas, porque não, são sempre situações com alguma subjetividade e que convém, portanto, ter alguma atenção.
Também que é importante, o que ficou aqui referido é que para ser docente, portanto vai ficar agora claramente, antes digamos que se poderia deduzir, mas não estava escrito, mas agora ficará o preto no branco em termos de estatuto, de que para ser docente é necessário ter formação pedagógica na área disciplinar em que vai lecionar. E, portanto, isto também nos deixa bastante tranquilos relativamente a essa situação. Também colocámos uma questão, porque quando é dito que vamos agora mexer em termos de habilitações académicas e em termos de grupos disciplinares, portanto, nós tínhamos um certo receio de que pudesse haver aqui uma tentação de baixar as exigências em termos de habilitações para a docência, no sentido de poder fazer face à falta de professores e, portanto, também foi tranquilizado de que não vai haver abaixamento das exigências da formação inicial de professores. Isso não vai acontecer. Está aqui e vamos negociar, e depois vamos começar a negociar isto depois de terminado a negociação deste tema 2, depois de fechado o tema 2, quando entramos para o tema 3, vamos ao mesmo tempo também negociar as habilitações académicas para a docência, mas é no sentido de afinar certas situações que já foram detectadas, algumas falhas, portanto questões de muito pormenor e que jamais estará em causa a diminuição das exigências relativamente a essa matéria. Em termos de tempo útil da entrada em vigor destas eventuais alterações, pretende-se que seja o mais rapidamente possível, mas a nós parece-nos não haver, digamos, o timing suficiente para poderem já entrar nos concursos de 26, 27, muito provavelmente será para 27, 28, mas vamos ver como é que as coisas, entretanto, decorrem, mas, portanto, o objetivo é que elas venham a entrar em vigor o mais rapidamente possível, mas possivelmente só na parte final, mas já somos nós agora, com a nossa experiência, a deduzir que não haverá agora timing para essa situação, mas ao compromisso do Ministério de tentar resolver isso. E num caso muito concreto e muito particular, que é aqueles professores que este ano estão a fazer a sua formação e que vão terminar a formação pedagógica este ano, portanto vão sair das universidades, das instituições e dos politécnicos, com profissionalização e que, conforme estão, eles não podem concorrer nos concursos nacionais para 2026 e 2027, terão que esperar por eventuais vagas a nível de concurso de escola, porque não há aqui timing útil. E, portanto, isto é algo que já foi detectado e que foi assumido por nós, que o Ministério entende e quer corrigir, mas vamos ver se será possível para este ano, porque os timings são muito apertados e isso talvez não aconteça, mas pelo menos para o ano seguinte, essa situação vai ser resolvida, porque é uma situação de injustiça. Quando há falta de professores, temos professores profissionalizados, mas que o curso acabou em junho e julho, os concursos que foram anteriores não puderam entrar e, portanto, não há ali uma janela. Vamos ver e, portanto, estamos aqui empenhados, tanto o Ministério como nós, no sentido de ver se ainda aqui se faz uma correção para que este ano já não aconteça essa injustiça. E aquela questão em relação aos professores sem a profissionalização e à sua contratação por aquele tempo determinado e no fundo, baixarem de 4 para 3 anos o período que têm para fazer a sua profissionalização. Isso, eu não percebi muito bem, isso existe aos professores contratados, aos professores, por exemplo, que vincularam no concurso extraordinário, mas que não têm a profissionalização, isso refere-se aqui exatamente? Essa situação tem a ver com os professores que entraram ou possam vir a entrar em concursos extraordinários ou situações extraordinárias com habilitações próprias, portanto, sem habilitações profissionais, e aquelas pessoas que já entraram no segundo concurso extraordinário, portanto, este ano e o ano passado, é-lhes dada uma janela temporal de 4 anos para obter a habilitação profissional. Mas o que nós queremos, e isso não está ainda o preto no branco, é que seja o Ministério da Educação a assumir a responsabilidade de proporcionar essa formação aos professores, porque não é uma formação que eles possam fazer por autorrecriação. Portanto, é necessário que haja instituições que tenham vagas, que eles possam, e não podem vir de hoje à amanhã, ser penalizados relativamente a essa situação. Esta nova proposta baixa de 4 para 3, mas também altera a denominação, porque até aqui eles entravam, os que entraram estavam com um vínculo sem uma nomeação definitiva e depois tinham 4 anos
para fazer a profissionalização e depois sim tinham um vínculo, passavam a vínculo definitivo, e aqui estamos a falar de uma contratação por 3 anos. Portanto, o professor é contratado por 3 anos e nesses 3 anos terá que obter a sua formação profissional. Se a obtiver, automaticamente tem uma nomeação sem termo em termos da administração pública. O problema que se põe é que, se ao fim de 3 anos, conforme está esta proposta, ao fim de 3 anos não conseguiu que nenhuma universidade, que nenhum politécnico, que a universidade aberta, não é? Que houvesse vaga suficiente para fazer face aos professores candidatos, aí eles perdem o vínculo e vão ficar no desemprego ao fim de 3 anos e depois têm que esperar 1 ano para voltar novamente a fazer mais um contrato e, portanto, esta é uma situação que nós alertámos mas que houve abertura para que nós apresentássemos a nossa contraproposta e vamos, obviamente, apresentar a nossa contraproposta no sentido de melhorar significativamente aqui este texto, porque não é atrativo, e vão facilmente perceber, dizer a um licenciado que lhe falta a parte pedagógica, dizer venha para o ensino, e depois daqui a 3 anos, se não fizeres profissionalização, vais para o desemprego. Isto não é atratividade. Isto é ali uma guilhotina de 3 anos em cima, e a pessoa, também foi isto que nós defendemos dentro da reunião, a FNE defende, de que tem que ser criadas iguais condições de acesso a essa profissionalização, à formação pedagógica, independentemente do local onde o professor esteja a lecionar. Não podem ser beneficiados os professores que estão a lecionar em escolas próximas de universidades e institutos politécnicos e prejudicar aqueles que foram para mais longe, que têm colocação em situações mais distantes e que inviabiliza. Portanto, teremos que encontrar aqui um mecanismo de alguma justiça entre os professores de acordo com o seu local de trabalho. Ou seja, imagino, num futuro concurso extraordinário já não seria permitida a vinculação de docentes sem profissionalização com essa alteração, ou seja, isso altera no fundo... Assim, os concursos extraordinários têm uma legislação própria desse próprio concurso. Quando foi primeiro extraordinário, à partida não haveria mais nenhum. Por acaso, houve outro, não é por acaso, devido às necessidades, o Ministério abriu um segundo concurso extraordinário, rigorosamente com as mesmas leis do primeiro. Mas não sabemos se para o ano haverá um terceiro concurso extraordinário e quais são as leis deste terceiro concurso extraordinário. Isso não foi falado. O que nós estamos a negociar é em termos de concursos futuros, que provavelmente só entrarão em 27, 28, para a frente. Isso é a perspectiva que nós temos. A minha dúvida era se essa regra da obrigatoriedade de fazerem a profissionalização nesses 3 anos, se é para todos os professores, por exemplo, aqueles que são contratados por via de contratação de escola. Não, isto é para quem entra em concursos nacionais para lugares que era um contrato sem termo, mas como as pessoas lhe faltam o estágio, agora não pode ser um contrato sem termo, vai ser um contrato a termo e que está na proposta que se nestes 3 anos fizerem a sua formação pedagógica, o contrato a termo automaticamente passa a um contrato sem termo, igual àqueles que entraram já com a profissionalização feita. O perigo está aqui, a preocupação que nós temos é se ao fim desses 3 anos a pessoa não tem, cessa o contrato e, portanto, vai para o desemprego. E, portanto, volta novamente o processo todo atrás. E isto não é atrativo. Como é que para mim é atrativo, vou ali 3 anos, mas depois se não conseguir, sei que vou para o desemprego. Não é atrativo. Portanto, teremos que encontrar aqui um texto que nos dê mais tranquilidade a nós professores, nós somos porta-vozes de professores, não é nosso sindicato, é a nós professores. Obrigada.